Glória a Deus, boa noite, Casa Amarela. Quantos estão felizes essa noite? Eu estou muito feliz por estar aqui neste lugar, ministrando uma palavra poderosa ao seu coração, e eu espero que você esteja muito feliz também. Vamos juntos entrar em alguns textos aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai falar muito ao nosso coração, amém? Quem está triste aí diz: estou triste, pastor. Ninguém? Todo mundo está feliz? Aquele que está feliz, diga amém. Quem lembra dessa música aí? O Felipe Bosco lembra dessa música, né? Quem mais lembra dessa aí? É do teu tempo? Fala a verdade, quanto tempo de igreja você tem? Vamos ver agora. Deus vai revelar se você tem mais de 20 anos de crente. O Anderson também lembra dessa música. Você cantava essa música lá, Anderson, quando você era do louvor? Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Lembra? Cante aleluia. Aqui, estão revelando aqui os irmãos, gente, crente raiz aqui, viu? Glória a Deus. Gente, nós estamos então, né? Mais uma quarta-feira de fé. Eu quero muito compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, né? E com essa palavra eu quero encorajá-los a algumas coisas. E eu quero realmente que você entregue seu coração aqui. Então, desconecte sobre tudo aquilo que está lá fora. Estava esses dias conversando com algumas pessoas, alguns pastores. Eu dizia para ele assim: às vezes eu tenho atendido no meu gabinete pastoral pessoas que têm cometido alguns erros de palavras que nós já falamos aqui por diversas vezes. Por diversas vezes a gente já ministrou, a gente já falou, a gente já refalou, e às vezes eu tenho que perguntar à pessoa: onde é que você estava quando eu ministrei essa palavra? Então parece que hoje a gente está numa geração que recebe muita informação, né? Você que fica muito tempo no celular, né? A maioria de nós ficamos, infelizmente, um por causa de trabalho, outro por causa de um monte de coisa, né? Mas você que fica muito tempo no Instagram, só pensa um pouquinho, não fala, só pensa. Nessa semana, vamos contar, hoje é quarta-feira, tá? De quarta até quinta da semana passada, quantas receitas diferentes você viu na internet? Não fala. Quantas você fez? Só pensa. Tem gente que assiste 25 receitas por dia, mas não faz nenhuma. E aquela informação tem passado na nossa mente, e a nossa mente começou a desconsiderar as informações importantes. Quantos vídeos motivacional que você ouviu? Quantas pregações que você ouviu? Diz para mim. Quantas frases que te impactaram? Nossa, essa frase aqui é top, hein? Uau, que frase legal. Mas quantas você efetivamente aplicou na vida? Então a gente está com um volume muito grande de informação, e a gente não consegue mais separar aquilo que é importante daquilo que não é importante. Então às vezes eu quero que você sente aqui, não como se você estivesse na frente do Instagram, né, vendo mais uma pregação, né, falando de alguém. Eu não quero que você sente aqui como se você estivesse vendo a timeline do seu Insta, nem um vídeo no YouTube. Eu quero que você sente aqui, participe dessa ministração. Eu quero que você viva essa ministração comigo. É uma palavra que quase que com certeza você já viu em algum momento. E vamos começar então. Abra sua Bíblia aí no segundo livro de Lucas. Vamos ver agora quem está bom de Bíblia aí. Segundo livro de Lucas. Qual que é o segundo livro de Lucas? Atos dos Apóstolos. Meu Deus do céu, gente. Digam: escola bíblica. Lucas vem trazendo, né, todo esse contexto, né? Lucas vem escrevendo o Evangelho. Escreve quase que imediatamente depois de Marcos, né? Vem junto escrevendo ali com Mateus. Lucas vem praticamente no terceiro realmente Evangelho. Ele está no terceiro lugar, mas realmente praticamente no terceiro Evangelho. Vem trazendo toda a história, contando, pesquisando, falando, e ele continua contando as histórias dos discípulos. E aí nós lemos na Bíblia a palavra Atos, que é Atos dos Apóstolos, ou seja, toda a história dos apóstolos ele continua contando, inclusive a fundação, a formação da igreja. E aí quando a gente pega o livro de Atos, que é escrito por Lucas, por isso que eu fiz essa brincadeira, né? Segundo livro de Lucas,
ele começa assim, tem alguns rompantes. Quando você olha, a gente vai ler no capítulo de número 9, que você já pode ver daí, ele vem trazendo numa crescente. Ele fala sobre ele começa escrevendo sobre quando Jesus vai aos céus, depois ele vem falando sobre o Pentecoste, o milagre de Pedro e João. Depois ele continua ali, né, assuntos relevantes, vamos dizer assim, que aí ele fala de Ananias e Safira, e aí ele continua um pouquinho mais para frente. Ele vai falar sobre a instituição do diaconato no capítulo 6, no capítulo 7 ele vai falar sobre a prisão e o apedrejamento de Estevão. E talvez esses dias eu estava até pensando sobre esse assunto, né, de Estevão. A gente está muito frio quando a gente lê a Bíblia. Você já viu alguém morrer apedrejado? Você não assistiria o vídeo até o final, se você visse um vídeo de alguém sendo apedrejado. Imagina as primeiras pedras cortando a face de alguém, as outras pedras e aquela pessoa ainda ali, e ele não xinga ninguém, ele ora e fala assim: Deus, perdoa esse pessoal que está aí. E ele continua recebendo as pedradas, daqui a pouco começa a afundar a cabeça, daqui a pouco solta o olho, e ele continua recebendo as pedradas. Isso é um apedrejamento, até que ele morre. A gente está passando muito frio pela Bíblia. A gente não pode ler a Bíblia friamente. A gente tem que ler a Bíblia no poder do Espírito Santo de Deus. E aí ele vem nessa crescente, e aí se destaca aí depois de Estevão, se destaca aí um grande perseguidor, um grande inimigo, como outros vários tantos que tinham, mas esse aqui especificamente é relatado, um homem chamado Saulo. Saulo então está com o sangue nos olhos. Eu penso aqui, com os meus botões teológicos, que Paulo, escute isso que eu vou dizer para você, tinha certeza absoluta que Deus tinha mandado ele matar os cristãos. Na cabeça dele era isso, porque tem muita gente que está ouvindo voz, acha que é a voz de Deus, mas não é. É o teu ímpeto aí, é a tua carne, é o teu coração, que está aí gritando para fazer a tua vontade, e você põe na culpa de Deus. Paulo tinha certeza absoluta que quem tinha mandado matar os cristãos era o próprio Deus. Olha só, gente, eu penso aqui já, está nos meus botões aqui, tendo a história de Paulo. Você concorda comigo, pastor Everton? Se a gente analisar a história de Paulo, a confissão de fé de Paulo, a história do fariseu, a escola que ele veio, o mestre que ele teve, ele tinha certeza que Deus tinha mandado ele fazer aquilo, e é claro que Deus não tinha mandado ele fazer aquilo. Então cuidado, e a gente vai ver um pouquinho sobre, e a gente vai trabalhar com duas verdades essa noite. A primeira delas é o encontro, e a segunda delas é a voz de quem a gente está ouvindo. E aí a gente chega então no momento que Jesus se encontra com Paulo, que é justamente nesse capítulo 9, que é onde você abriu aí a sua Bíblia, ou que você ligou aí a sua Bíblia, no capítulo 9, e diz assim na minha tradução, NVI: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao quê? Ao caminho. E eu quero fazer uma pausa aqui, a gente vai voltar a ler sobre isso. Gente, é muito importante a gente entender a história. A Bíblia, história. A Bíblia, ela vai contando todo esse movimento da formação das primeiras igrejas. E o primeiro nome que eles deram, a primeira igreja, a primeira congregação, o primeiro nome que as pessoas começaram a chamar as igrejas, não era a igreja católica. Nós estamos indo na igreja, não, é a igreja chamada os do caminho, que eles resumiram aqui como a igreja do caminho. Então, se ele encontrasse alguém que pertencesse à igreja do caminho, ele queria ter autorização, né, para poder prender homens e mulheres. Eu separei um texto muito interessante aqui, porque essa igreja, identificada como o caminho, identificavam quem eram as pessoas. Por exemplo, quando nós viemos para o Brasil, os protestantes assim que tomaram uma grande forma, uma forma poderosa aí, tipo assim, que começamos assim a entrar muito forte no Brasil em torno de 1955, 1960, nós éramos conhecidos como os protestantes, aqueles que protestam. Então o caminho era quem? Aqueles que estão caminhando? Não, eu vou trazer uma referência aqui sobre um reverendo. Ele diz o seguinte:
No primeiro século nascedouro da igreja, nossos irmãos, os primeiros cristãos, eram conhecidos como os do caminho. Eles caminharam uma jornada, foram peregrinos com seu estilo de vida, anunciando a nova vida aos remanescentes, uma vida na contramão da sua cultura e da sua sociedade. Acreditavam na possibilidade de que o mundo poderia ser muito melhor. Como Jesus adquiria raízes, eram radicais até a morte. Eram radicais até a morte. Raízes que os mantiveram firmes nas adversidades inerentes ao caminho. Corajosos, viviam a palavra, os ensinos de Cristo, a vida nova, e o Senhor se fazia conhecidos através deles. Será que nós estamos hoje parecidos com essa igreja aqui? Porque eram conhecidos pelo caminho, porque eles caminhavam pregando o evangelho, e todo mundo pregar o evangelho, que é uma das ordens de Jesus. Será que a gente está sendo conhecida como essa igreja aqui, que queremos realmente, sabe quando a gente fala assim, nossa menino, parece que você quer mudar o mundo? Sim, a gente quer mudar, a gente quer estabelecer uma cultura de reino aqui, a gente quer mudar, não simplesmente o conceito, mas a natureza, e o encontro verdadeiro com Jesus muda a sua natureza, amém? Amém? Não é o lugar que você está que muda quem você é, amém? Vir à igreja não te faz um cristão, como ir a um estábulo não te faz uma vaca, entendeu? Muito rápido, deu para, tranquilo? Muito rápido. Não é o lugar que faz quem você é a natureza que faz quem você é. E vir à igreja não te faz um cristão, como ir a um estábulo não te faz uma vaca ou um boi. Não é onde você vai, é sobre a natureza, essa natureza é a natureza de Cristo. Continuamos a nossa leitura aqui. Ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu imagino que era mais ou menos assim que ele ouviu a voz, né? Amém? Feche teus olhos aí. Obrigado, Jesus, por essa noite tão maravilhosa que você nos deu. Obrigado pela graça, pelo teu amor e pelo teu Espírito Santo. Eu te peço que o Senhor continue conosco, nos ensinando, nos trazendo as suas verdades, que a tua palavra seja como uma semente que caia sobre os nossos corações e que ela cresça e que ela germine, em nome de Jesus, amém, amém. Já fiz uma pequena introdução sobre o livro de Atos aí, né? Então pegue isso daí, eu quero muito que você estude, eu quero muito que você aprenda, porque a verdade, ela é libertadora, amém? E eu gostaria de trabalhar aí 2 pontos, a necessidade de ver a luz e a necessidade de ouvir a voz correta. E talvez a gente, quando vai trabalhando sobre alguns encontros, e eu oro a Deus para que você tenha um encontro verdadeiro com Jesus, em nome de Jesus. Talvez a gente tem anos de cristão, anos que a gente frequenta a igreja, mas a gente ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. E aí, quando nós temos esse verdadeiro encontro com Jesus, inclusive agora, nós teremos um retiro no dia 19, 20 e 21 de abril, chamado Resgate. Nós temos poucas vagas, porque nós queremos trabalhar com poucas pessoas, não pode marido e mulher, não pode parente próximo, né? Então assim, é quase que individual, é um momento que a gente vai trazer um mapa para você, um momento que a gente vai resgatar algumas coisas em você. Mas é tão importante essa conversão de Paulo, que Lucas não registra somente isso no capítulo 9, Lucas vai, e assim, é interessante quando a gente vê mais de uma vez uma palavra na Bíblia, porque isso significa que aquilo é muito importante, Então Lucas registra a conversão de Paulo no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26, e eu quero aqui puxar 2 verdades, assim, vou trabalhar sobre dois pilares aqui, sobre esse texto, e o primeiro delas, eu quero falar sobre a luz de Cristo. Paulo, como brinquei aqui com o pastor Everton, Paulo era um erudito, um homem da leitura, alguém que tinha conhecimento, a sua formação era extraordinária,
Ele frequentou as melhores escolas de Jerusalém, teve os melhores rabinos, os melhores professores, foi formado aos pés de um grande rabino, Gamaliel, fez assim coisas extraordinárias e conheceu coisas extraordinárias, era um mestre da lei, era alguém que conhecia muito, mas ele era cego espiritualmente. Muitos de nós às vezes temos muitas teorias, mas às vezes temos a dificuldade de ver a ponta do nosso nariz. Tem coisas que está tão óbvia para nós não conseguimos ver. Nós se enchemos de tantas verdades, nós pisamos os nossos pés em tantas convicções que esquecemos de ver às vezes o que é óbvio. E eu vou dizer uma coisa para você, talvez o grande segredo de algumas coisas na nossa vida está muito mais perto do que a gente imagina. Então, apesar desse homem, ter tanto conhecimento, espiritualmente ele era cego, antes mesmo de ficar cego, antes mesmo de Jesus parar ele, antes mesmo de Jesus se apresentar a ele, antes mesmo de Jesus encarar ele. Paulo é reconhecido como uma das conversões, ou a conversão mais importante do Novo Testamento. E aí quando a gente olha a conversão de alguém que é considerada uma das conversões mais importantes do Novo Testamento, poxa, a gente precisa estudar essa conversão, as características dessa conversão, como é que foi essa conversão, porque eu não tenho dúvida nenhuma que existem muitas pessoas que você pode ganhar para Jesus, que você pode falar de Jesus, que você pode explicar de Jesus, que você pode pregar para essa pessoa, e ela pode ser conhecida como a pessoa mais importante daquela década que foi alcançada por alguém, e esse alguém pode ser você. Então, eu gostaria aqui de começar essa ministração falando sobre essa luz que realmente vem, a verdade sobre a luz de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você, e talvez a gente precisa realmente encontrar e se encontrar com Jesus. Diga assim: meu irmão, nós precisamos nos encontrar com Jesus. Esse talvez seja um dos maiores objetivos de todo cristão, o encontro verdadeiro, genuíno, profundo, algo que vai realmente nos mudar, porque o encontro verdadeiro com Cristo faz com que a gente transite do evangelho para o evangelho de verdade. O evangelho, a gente acha que é para novo convertido, pastor Eduardo. O evangelho não é para novo convertido, o evangelho é a palavra de Deus, pura e verdadeira, e nós cristãos temos que às vezes ler o evangelho novamente, para que a gente aprenda novamente, porque a nossa carne desvia-se constantemente para longe do evangelho. Eu não me lembro o autor, eu estava compartilhando hoje pela manhã, conversando com o pastor Edu, e a gente conversava, e eu disse para ele: cara, eu não me lembro o autor, e não me lembro, depois vocês pesquisem aí. Ele dizia a seguinte frase, ele dizia que se ele não orasse pelo menos 2 horas por dia, Satanás naquele dia vencia ele. É um desses pré-reformadores, ou um desses reformadores, tipo assim, é estilo Spurgeon essa palavra aí, deve estar por ali, Então assim, a necessidade de se encontrar, a necessidade de ter um relacionamento. A gente durante muito tempo foi cego por um evangelho que não era verdadeiro. Quem lembra dos evangelhos e a gente ouviu tantas, sabe, eu pactuo de alguns pastores sérios que têm dito o seguinte: nós precisamos fazer uma limpeza nos altares, tanta besteira que a gente ouve por aí também, mas também nós precisamos fazer uma reorganização nos bancos da igreja, porque as pessoas continuam cegas, mesmo tendo acesso à verdade, simplesmente pelo fato de não se encontrarem com Jesus ainda. Tem uma frase muito bom, a pastora ama esse autor, o Martyn Lloyd-Jones, falei certo? A pastora ama esse autor, acho que deve ter uns 5, 6 livros desse lá em casa, ela lê muito, e ele tem uma frase muito interessante, escute isso e se possível anote. Diz o seguinte: se você não deseja santidade, não vejo que tenha qualquer direito de passar a ser um cristão. Se você não deseja santidade, você nem tem nem direito de dizer que você é um cristão, ou de desejar ser um cristão. Olha que forte isso. Então, talvez a gente precisa reconfigurar, porque o nosso evangelho foi muito superficial, a gente gosta dos versículos bonitos, Nós conversávamos ontem no nosso devocional, com o nosso discipulado, e a gente falava sobre um texto, aquele texto que a gente fala, sobre nós somos templos do Espírito Santo, que é um texto completamente fora desse contexto que as pessoas utilizam. Nós precisamos ter mais profundos e só encontros verdadeiros com Jesus. Gente, escuta isso, eu quero que você saia daqui com vontade de se encontrar com Jesus.
Eu quero que antes de a gente acabar esse culto, você já esteja falando assim, eu quero me encontrar contigo, porque eu acho que o meu evangelho está meio paralelo, está parecendo o evangelho de Paulo, o evangelho segundo de Saulo, que assim, ele achava que estava certo, mas estava errado. Ele achava que sabia tudo, mas não sabia. Ele achava que conhecia tudo, mas não conhecia. Sabe, tem gente fazendo tanta coisa, dizendo que está sobre um evangelho, que está sobre uma palavra, que está absurdamente absurdo. O evangelho ele é simples para quem está em Cristo. Eu preciso ver, sentir, para entender os mandamentos de Jesus. E a primeira coisa, gente, essa frase precisa fazer sentido para você. Qual foi o primeiro mandamento que Jesus nos ensinou? Você já entendeu o que quer dizer isso? Amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus é amar suas leis, os seus mandamentos, seus ensinamentos acima de qualquer coisa. É não desonrá-lo, é não envergonhá-lo. Tem um filme chamado Corajosos, né, pastor Everton? Passou, inclusive, pastor Everton passou já esse filme aqui. E aí tem uma cena muito específica, que um gerente chama um operário, lá o Javier, eu decorei até o nome do Javier. Chega para o Javier e fala assim, Javier, é o seguinte, nós estamos procurando um gerente. E aí é o seguinte, quero que você cuide das operações de logísticas aqui da empresa, Javier. E aí, Javier, seguinte, vai chegar 17 caixas, Javier. E você vai colocar no seu relatório que só chegou 16 caixas. Eu quero saber, e ele faz toda uma pressão psicológica, se você é do meu time, tal, faz umas ameaças ali. Tem algum problema, você aceita essa gerente? Só que assim, essa 17ª caixa, eu tenho um destino, então você não coloca isso no relatório. Javier dá uma parada assim, e ele fala, não precisa me responder hoje, pode me responder amanhã. No outro dia pela manhã, Javier chega na empresa, bate na porta, entra novamente, falar com o gerente, e o gerente falou, ele pergunta para o gerente, como é que você está? O gerente fala assim, depende, agora que eu vou descobrir se eu vou estar bem ou não vou estar bem. E daí, você está no meu time? Você aceita o trabalho? Teu salário vai melhorar, só que você precisa fazer o relatório, vai chegar 17 caixas e você marca só 16. Javier olha para ele e fala assim, eu agradeço muito a oportunidade, mas se eu fizer isso, eu estarei envergonhando o meu Deus e a minha família. E aí ele dá uma pressão, o gerente fala assim, escuta Javier, você sabe que você está falando, né? Você sabe que você está botando em risco, eu quero saber, você está botando em risco o seu trabalho, é isso mesmo? Ele fala, é isso mesmo. O gerente levanta, Javier baixa a cabeça, o gerente levanta, estende a mão e diz, muito bem Javier, você está contratado. Você era a minha última opção, mas você foi o único que foi aprovado. Será que quando a gente está pensando em pecar, será que a gente pensa nisso? Não vou fazer isso para não envergonhar o meu Deus e para não envergonhar a minha família? Será que quando a gente se depara com o pecado, a gente pensa sobre isso? Será que realmente a gente teve um encontro com Deus? Será que realmente a gente teve um encontro com Jesus? Será que realmente a nossa natureza foi transformada? Será, pastor, porque você não sabe da família que veio, talvez eu não saiba, eu já ouvi muita história, mas talvez eu não saiba da família que você vem, porque eu também não tenho nenhuma pretensão de saber todas as coisas, né, e muito menos ser adivinho, porque isso aí é uma coisa até condenada pela Bíblia, os adivinhos, né, o espírito satânico, enfim, né, os magos, né, mas eu vou dizer uma coisa para você, não é mais sobre a família que você veio, é sobre quanto e quando você nasceu de novo, e sobre a família que está, não sobre a família que você veio. Será que realmente a gente tem buscado essa mudança, esse novo nascimento? Será que a gente consegue entender que amar a Deus sobre todas as coisas é não desonrá-lo, é obedecê-lo, é amá-lo, é obedecer os seus mandamentos, é ouvi-lo, é fazer a sua vontade? Será que a gente conseguiu entender só essa parte? E eu nem vou falar da segunda, porque para mim eu acho que é tão difícil quanto a primeira, né? Amar o seu irmão, porque tem irmão do céu. Não vou falar sobre esse assunto. É impossível nos colocar diante do espelho do Evangelho e não observar a necessidade de nos corrigirmos quando nos encontramos com Deus.
Todos os dias pela manhã a gente tem que orar, a gente tem que fazer o nosso devocional, porque senão Satanás vem e nos atenta. Ele quer prevalecer contra a nossa carne, ele quer prevalecer, os planos dele quer prevalecer sobre os nossos, ele quer nos tirar o foco, ele quer fazer com que a gente peque, ele quer fazer com que a gente perca o caminho, ele quer nos tirar do propósito, e a gente vai viver na permissão de Deus, porque ou a gente vive na permissão de Deus, ou a gente vive no propósito de Deus. E a permissão de Deus é tudo aquilo que talvez muitas pessoas tenham vivido. Será que realmente a gente tem se encontrado com Jesus? Será que realmente a gente tem colocado no altar de Cristo todas as coisas? O problema é que muitos de nós fomos evangelizados cegamente, espiritualmente. Foi nos apresentado o evangelho subjetivo. Não, Deus aceita tudo. Aonde é que tu leu isso, macho? Que Deus aceita tudo. Onde é que você leu isso? Onde é que você viu isso? Inclusive o texto nosso ontem no discipulado, e depois eu super recomendo que você leia, é o texto que Paulo escreve na primeira carta que ele escreve a Coríntios, capítulo de número 6, o capítulo inteiro, onde a gente deu uma desmiuçada ali, foi muito legal. Então, talvez nós estamos cegos espiritualmente, porque a gente não entendeu coisas básicas, a gente não entendeu nada sobre ceia, a gente não entendeu sobre perdão, a gente não entendeu sobre amor, a gente não entendeu sobre ir de pregar o evangelho, a gente não entendeu sobre obediência. Hoje a obediência é relativa, a gente tem que, depende, né? Hoje nós trabalhamos com obediência relativa, né? Não existe obediência relativa, ou obedece ou não obedece. A gente não entendeu sobre o novo nascimento. Nós não gostamos de assumir compromissos na igreja, nós não gostamos de assumir compromissos com Cristo, nós não gostamos de assumir alianças de verdade. Amém? Irmão, estou precisando que alguém venha ajudar a pintar aqui. Ah não, já tenho um compromisso. Como se só você tivesse compromisso. Todo mundo tem compromisso, mas é sobre com quem eu tenho aliança, é sobre com quem eu devo amar, é sobre entender sobre relacionamentos profundos. E talvez aqui você tenha um impacto aí, sobre o nascimento, sobre o compromisso. E aí nós chegamos a uma característica de alguns tipos de cristãos. Não sei se você conhece o crente prostituto. O crente prostituto gosta de intimidade, mas não gosta de compromisso. Gosta da intimidade, o que ele não gosta é do compromisso, o que ele não gosta é de levar algo a sério, o que ele não gosta é de fazer aliança. Ele fala, não confiamos em homem, ele não faz aliança com ninguém. Quando a gente não deve confiar em homens, eu acredito que é mais sobre nós mesmos, porque se você confia tão muito assim em você, talvez você esteja correndo um risco. A nossa carne, ela tem tendência pecaminosa, por isso que somente o relacionamento profundo, o encontro verdadeiro que muda isso. Então a gente não pode viver como cristãos prostitutos que temos intimidade, mas não gostamos de compromisso, não gostamos de disciplina, não gostamos de falar, não, nós temos um compromisso, o compromisso é com Cristo, o compromisso é com Ele, irmãos. E às vezes a gente tem aqui, né, a gente está precisando de ajuda na escolinha do Ministério Infantil, né, não, estou muito ocupado. A gente está precisando de ajuda no Hope, não, estou muito ocupado, né. O Evangelho precisa provocar, o verdadeiro evangelho, ele provoca um verdadeiro encontro com Jesus. Ficamos esse falso evangelho, que é o evangelho de Saulo, nós ficamos especialistas em ver o que falta. Nossa, aquilo não tem, aquilo está faltando. Nossa, o pastor podia ter falado aquilo. Nossa, podia ter aquilo na igreja. Nossa, aquilo faltou. Nossa, aquilo eu não vi. E eu vou dizer uma coisa para você, não é só na igreja. Nós gostamos realmente, nós temos dificuldade, nós somos especialistas em apontar o que falta, somos bons em apontar os erros, mas muito ruins em apontar soluções. E o que acontece aqui é só um reflexo de quem você é na tua casa. Escutou isso? Na sua casa você é igualzinho, você só vê o que não foi feito, você esquece de ver o que foi feito. Você chega em casa, nossa, mas aqui não está do jeito que eu queria, e o resto tudo, e todas as outras coisas, e tudo aquilo que foi feito, e tudo aquilo que foi preparado, e tudo aquilo que levou tempo, sabe? Ficamos especialistas em coisas do que estão faltando, e esquecemos de inclusive mostrar soluções, porque parece que a gente gosta de ver o que está errado, mas você viu fulano, mas você viu aquilo, mas que, gente, o falso evangelho faz isso, o falso evangelho traz essa sensação, sabe?
Por quê? Porque as pessoas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, porque o verdadeiro evangelho provoca um encontro profundo com Cristo. Amém? Vamos continuar, segura na cadeira aí. Gente, e aí o falso evangelho, em vez de sermos evangélios, em vez de sermos cristãos, nós somos críticos, nós viramos críticos. E eu vou dizer uma coisa para você: os críticos não fazem nada a não ser criticar. Os críticos sempre farão menos coisas do que os outros. Você pode observar. Crítico de cinema não faz cinema. Ele é um crítico de cinema. E aí vou mais longe. Normalmente, e aí o falso evangelho faz isso, né? O falso evangelho te traz num choque, né? O falso evangelho, ele te leva para longe do encontro com Jesus. Porque normalmente os que falam mal, eles têm uma certa dificuldade, eles queriam ser como você, os que falam mal de você, sabia? Eles queriam ser como você, mas como eles não conseguem ser como você, então eles falam mal de você, porque eles acham que ninguém pode ser como você. Observe isso. A gente ficou na contramão do evangelho, e é justamente, pastor, nossa, mas isso aí está na Bíblia, sim? Sim, porque os fariseus eram isso, os fariseus chegavam em Jesus, escuta isso, pastor Eduardo. Os fariseus chegavam em Jesus e falavam: quem é esse? Não, ele está expulsando em nome de Beelzebu, isso não é possível ser feito. Então eles preferem criticar do que, ou apontar um defeito. Inclusive acusaram Jesus, não, ele está libertando em nome de Beelzebu. Olha só, gente, o absurdo, porque o fariseu faz isso, o falso evangelho faz isso. A gente tem dificuldade de ver aquilo que é bom, né? Precisamos nos encontrar com Jesus. Diga isso comigo de novo, nós precisamos nos encontrar com Jesus, porque a luz de Cristo faz as nossas convicções, as nossas razões acender uma fé que está em Cristo. O encontro verdadeiro nos transporta de um vivo que está morto para um morto que está vivo. Oi? Entenderam? O encontro verdadeiro me transporta de um vivo que está morto, alguém que só está vegetando na vida, sem propósito, caminhando. O cara levanta, trabalha, come, dorme, levanta, trabalha, come, dorme, e assim ele vive a vida. Ele é um vivo que está morto, para um morto que está vivo. Quem fala isso? Paulo? O que o Paulo está dizendo? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O encontro verdadeiro com Jesus faz com que eu morra para viver, enquanto o encontro falso faz com que eu fico vivo, mas na verdade eu estou morto. A luz de Cristo traz a clareza do evangelho. Por exemplo, momentos de oferta é a oportunidade de expressar quem você se tornou. Por quê? Por que nós ofertamos? Porque isso fala sobre quem nós somos. Porque somente quem foi comprado sabe o preço de uma oferta. Escute isso, repita comigo: somente quem foi comprado sabe o que significa oferta. Eu vou te explicar, João 3,16, porque Deus amou, e aí eu vou reduzir, e por isso Ele ofertou. Só quem entendeu o processo da compra, Deus amou o mundo de tal maneira, porque a expressão tal maneira não tem como a gente explicar, tão poderoso que é, que entregou o seu Filho unigênito. Ele entregou qualquer oferta? Não, Ele entregou a melhor oferta. Ele comprou, e somente quem foi comprado sabe o que significa oferta. Por isso que tem gente que não foi comprada, e por isso que não ajuda, não contribui, não entendeu, né? Não ajuda, não tem sentido, porque ele não foi comprado ainda, porque ele não teve encontro verdadeiro, porque ele não entendeu o poder da oferta, porque ele não entendeu que através da oferta dele pessoas são alcançadas, o evangelho é pregado, a gente mantém missionários, mantém projetos sociais. Ele não entendeu ainda, ele é uma criança, ele não se encontrou com Jesus, ele não vive Jesus, ele tem outras prioridades, como se só ele tivesse prioridade, só ele que tem que trocar de carro, só ele que tem que pagar a conta, só ele que tem que manter a casa. Não, todo mundo que oferta também faz isso. Vou dizer para você um segredo que talvez você não sabia. Tem ofertas que chegam aqui que nós nos envergonhamos. Pessoas que se oferecem: pastor, vou trabalhar na casa de fulano porque eu quero ajudar na oferta de tal coisa.
A gente fala, cara, se entregando como um escravo para ofertar, cara, e aí ele sobe muito nível de justiça para isso. Muito nível de justiça. E aí continua. Porque as pessoas entenderam o caminho da obediência e sabem o que significa a palavra sacrificar. Eu vou dizer uma coisa para você: Jesus é o caminho. Diga, Jesus é o. Quem está no caminho precisa entender. Quem está no caminho precisa entender o que ele vai e o tamanho da oferta dele. Quer ver? Quando a gente olha para Abraão, antes de chegar no Monte Moriá, ele já sabia o que ele tinha que sacrificar. Dando uma novidade para ele. Quem está no caminho da obediência sabe o que precisa ser sacrificado, sabe o que ele vai ter que abrir mão. Ele sabe que ele vai ter que abrir mão de algo muito, muito importante, que às vezes é os seus próprios desejos da carne, é seus próprios sonhos, é suas próprias convicções. Então quem entra no caminho de Cristo precisa entender que ele vai sacrificar, e o que ele vai sacrificar não vai ser pouco. Então a minha oração é que Deus tenha encontros de verdade aqui com essa igreja, capaz de mudar as pessoas. E mudando as pessoas, muda a sua casa. Segunda verdade, eu já vou caminhando para o final: ouvir a voz. Talvez a primeira pergunta é: qual voz nós devemos ouvir, ou qual voz é a voz de Deus? O novo convertido ama um sistema que a gente chama muito de religião, ama um sistema religioso. Ele é cheio de fórmulas, cheio de atalhos, né? Muitos dizem: essa é a voz de Deus. Quando acontece algo, faça isso. Quando acontece aquilo, faça aquele outro. Jesus faz assim. Eu vou dizer uma coisa para você: Jesus é uma pessoa que deixa as pessoas da religião, que deixa os fariseus completamente perdidos, porque ele vem na contramão de muita coisa. Ele vem quebrando as fórmulas. Porque se adulterou, apedreja. Porque se tem deficiência, é porque os pais pecaram. Porque se tem deficiência depois, se aconteceu algum acidente durante a vida e aconteceu um problema com essa pessoa, foi porque ela pecou, então a resposta dela é isso. Eles tinham respostas para tudo. 1 mais 1 sempre vai dar 2, dentro da lógica da religião, dentro da lógica dos fariseus. Mas eu vou dizer uma coisa para você: no caminho de Cristo, 1 mais 1 não dá 2, porque aquilo que é natural, ele transforma em sobrenatural. Por exemplo, é natural que os homens alimentem os pássaros, mas é sobrenatural que os pássaros alimentem um homem. Então Deus pega algo que é completamente natural e transforma numa coisa sobrenatural. É natural que um homem afunde quando ele está caminhando sobre o mar, mas é sobrenatural quando esse homem caminha sobre o mar, porque Deus faz isso. É natural, por exemplo, quando joga 3 pessoas na fornalha, e natural que eles se transformassem em churrasquinho. Mas é sobrenatural quando ali mostra o poder, a ousadia de Deus, e não tinha mais 3, agora eram 4 ali dentro, e eles dançavam, estavam alegres e felizes, ao ponto que saíram intactos. Porque Deus pega as coisas que são naturais e transforma em coisas sobrenaturais. Como eu disse para vocês no início, eu não tenho dúvida nenhuma que Saulo tinha por convicção, porque ele não tinha encontrado a Jesus, ele tinha certeza que Deus tinha mandado ele matar todos os cristãos, ele tinha certeza disso. E talvez as nossas convicções ainda estão quentes no nosso coração, porque ainda a gente não se encontrou verdadeiramente com Jesus. As nossas razões estão mais fortes do que aquilo que cremos, as nossas razões estão mais fortes do que aquilo que ouvimos. Os nossos pés estão firmes em lugares que as nossas convicções nos levaram, não que a nossa fé nos levou. Nós estamos defendendo coisas que nós achamos, não que o Espírito Santo nos falou, porque nós não encontramos realmente, não teve um encontro verdadeiro por nossa parte de Jesus. Porque aí as nossas razões, as nossas coisas naturais são transicionadas. Ouvir a voz de Deus é reconhecer os meus limites. Gente, por que eu oro? Não é porque eu quero ser o espiritual não, é porque eu não quero pecar. É por isso que eu oro. Porque quanto mais eu oro, mais semelhante eu fico, mais parecido eu fico. Quanto mais eu tenho intimidade, mais parecido eu fico com Ele.
Quanto menos a intimidade, mais longe eu estou dele, mais perto do mundo eu estou. Por isso que a gente ora, por isso que a gente faz devocional, porque a gente conhece os nossos limites. Sabe, tem muita gente querendo mudar a gente, mas Deus tem o maior trabalho para mudar você. Nem você Ele não conseguiu mudar ainda, nem você não conseguiu mudar você. E você quer mudar os outros, você quer dar lição de moral nos outros, mas nem você conseguiu entrar num ambiente de disciplina. Reconhecer a minha dor, reconhecer a dor do outro, isso é que Jesus vem fazer primeiro na nossa vida. Deus não vai mudar o outro se está tendo trabalho em mudar você. O evangelho de encontro faz com que mude eu primeiro. Saulo não sai pregando para todo mundo, agora sim, eu tive um encontro com Jesus, agora sim, a verdade é essa, é aquilo, não, ele passa 3 anos no deserto da Arábia. Deus continua ministrando sobre o coração dele, sobre a vida dele, Deus continua falando com ele, e Deus precisa primeiro mudar Saulo e transformar ele em Paulo, para que depois ele possa ser o Paulo que nós conhecemos. E é isso que Jesus precisa fazer com você depois de encontrar com você. Primeiro Ele precisa mudar você, primeiro você precisa abandonar o pecado, primeiro você precisa abandonar uma velha vida, primeiro você precisa abandonar o comodismo, para depois você ajudar a Cristo a pregar o Evangelho. A gente deveria celebrar mais, não em quantas pessoas a gente pregou o Evangelho hoje, porque isso já é importante, mas é quanto nós conseguimos mudar ou melhorar hoje. Quais foram as disciplinas que nós colocamos a mais na nossa vida? Tem uma pesquisa aí, gente, que diz que Jesus caminhava em torno de 30 km por dia. Não sei se é verdade, dizem. Jesus era uma pessoa completamente saudável, né? Estou lendo o livro do Luciano Subirá. Eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa cuidar de você, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar do teu espírito, você precisa vir à igreja, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a Bíblia. Porque vou dizer uma coisa para você. Imagina você morrer só 1 ano antes do que você deveria morrer. Deus quer que você viva até os 75, 80, 85. Imagina você morrer 1 ano antes. Eu vou dizer uma coisa para você, se Paulo tivesse morrido 1 ano antes, nós não teríamos a 2ª carta ao Timóteos, que é uma carta poderosíssima. Ah, pastor, mas é assim, eu vou morrer, eu vou para o céu, aleluia, glória a Deus. Você é um egoísta, porque você vai deixar sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus netos, talvez você não teve um vô presente, agora você não vai ser um vô presente. Talvez você não teve um pai presente, agora você que não será um pai presente. Talvez você não teve uma mãe presente, agora você não será uma mãe presente. Ei, entenda isso, por favor. Nós precisamos ter uma vida de disciplina, regrada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Algumas coisas precisam mudar em nós, nós precisamos mudar algumas coisas em nós. Porque 1 ano a menos da tua vida significa talvez uma perca inestimável, incomparável, imensurável em relação ao mundo daquilo que você poderia fazer, um cristão maduro de verdade, pregando o Evangelho, ganhando pessoas da sua casa, da sua família, pessoas que ainda não encontraram Jesus, você levaria pessoas até encontrar esse Jesus. Você precisa mudar algumas coisas em você, e aí você precisa ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus primeiro nos muda, para depois a gente tentar ensinar os outros. Sabe, tem um grito que nós não podemos parar de ouvir. Nós precisamos aprender que o problema não é um problema, o problema muitas vezes é uma oportunidade. Sabe, quando nós realmente ouvimos a voz de Deus, nós vamos entender que talvez Deus está querendo nos ensinar algumas coisas ali. E eu vou falar algumas aqui. Golias não é só um inimigo de Israel, ele é a oportunidade de mostrar qual seria a atitude de um rei, que foi muito diferente do que Saul fez, e foi o que Davi fez. Golias não se transforma em um grande gigante que fica desafiando Israel, não. Golias é uma forma que Deus utiliza para mostrar qual é a atitude que um rei deveria ter. A tempestade não é só uma tempestade, mas é a oportunidade de exercer a tua fé. O deserto não é só deserto, é a oportunidade de você exercer a tua fé, a tua persistência, a tua perseverança. Talvez os problemas que você tem visto não é só um problema, mas é a forma que Deus achou de te levar para um outro lugar, para um outro nível, para um ambiente diferente daquele que você tem vivido.
E é isso que faz o encontro verdadeiro, e é isso que faz com que a gente ouça a voz. Só que quando a gente não ouve a voz de Jesus, a gente acha que tempestade veio para afundar o barco. Mestre, 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 você não está vendo? Você quer que a gente pereça aqui? Você não está vendo a tempestade? A gente vai afundar. A gente acha que tempestade vem para afundar a gente, mas quando Jesus chega e fala assim, acalma a tempestade, ele olha para eles e diz, homens de pouca fé. Então a tempestade veio para quê? Para matá-los? Não, a tempestade veio para que ele exercesse a fé que já estava dentro deles. Porque se ele olha para eles e fala, nunca vi homens com pouca fé assim, meu Deus do céu, cara, o que é isso? Agora, quando você consegue ouvir a voz de Jesus, há outro significado na nossa vida. Pode ser que você esteja no pior deserto, pode ser que você esteja no pior lugar, no pior momento. Aí quando você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, ele diz, não é isso que você está vendo, não é isso que você está entendendo, não é assim que funciona. É diferente. Não, Saulo, não, você está errado, Saulo, não é assim, não é desse jeito, não, você não tem que matar cristão, pelo contrário, eu me apresentei para você porque você será o Paulo que as pessoas conhecerão. Você vai escrever as maiores cartas do Novo Testamento. O mundo conhecerá Jesus através dos teus ensinamentos. As igrejas conhecerão o que deve fazer, o que não deve fazer, através dos teus ensinamentos. Você será um exemplo de vida. Você vai morrer por mim. Você vai entender coisas que você ainda não entendeu. Saulo, não é assim do jeito que você está vendo. Escute a minha voz. E escutar a voz de Cristo significa mudar completamente a nossa vida. Fique de pé para a gente parecer que está acabando. Homens mudaram as suas vidas depois que ouviram a voz dele. Pessoas mudaram as suas famílias depois que ouviram a voz dele. E como que eu ouço a voz de Jesus? Você tem a oportunidade cada vez que você senta nessa cadeira aqui, de mudar alguma coisa em você, de melhorar alguma coisa, de ser o melhor cristão, de provocar um encontro com ele, de ouvir a voz dele. Cada vez que você senta aqui neste lugar, é exatamente isso que ele faz com você. Davi não foge dos problemas. Quando ele encontra Golias, ele não foge de Golias, ele dá uma marca do ministério dele, pastor Everton. Eu não fujo dos meus problemas. Sabe, tem tanta gente fugindo dos problemas, e aí muda de cidade e os problemas os perseguem, porque o problema não é a cidade, o problema é ele. Davi é o cara que olha para o gigante e fala assim, eu estou aqui em nome de Jesus, e se esse gigante está aí, tem um propósito, eu vou derrubá-lo, porque é essa atitude que precisa ser feita. Quando Natã vai confrontá-lo, depois que ele já era rei, dizendo, olha Davi, imagina um homem, ele conta a história, eu não vou contar porque eu quero encurtar aqui, ele conta a história e fala, olha Davi, um homem tinha uma ovelhinha, conta. Ele fala, não, esse homem precisa morrer, e aí Natã fala para ele, então Davi, esse homem é você. Ele se rasga inteiro, ele corre para o templo, e ali saem dos salmos mais lindos que você vai ler na Bíblia. Eu prefiro um dia na tua casa do que 1000 em palácios. Não retire de mim o teu coração, Salmo 51, mas renova-me. Davi entrega a coroa, Davi entrega, rasga as roupas, Davi entrega tudo. Davi entrega tudo e diz, eu não quero mais nada, mas eu não posso perder a tua presença. Ele encara o problema. Enquanto Adão terceiriza, a mulher que tu me desse. Agora Jesus, cara, que é referência para a gente, algo extraordinário. Jesus assume o problema e mais, ele chama o problema. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim todos aqueles que têm fome de sede de justiças, que eu fartarei. Ele diz, vem cá, você está com problema? Vem cá, vem perto de mim, vem aqui. Ele chama para si as coisas, vinde a mim os que estão sobrecarregados, vinde a mim os que estão cansados, vinde a mim os que estão aflitos, eu estou aqui. É isso que Jesus faz. Saulo, você está perturbado, deixa eu me encontrar com você, deixa você viver coisas, eu vou fazer você viver coisas extraordinárias. Eu vou fazer barcos naufragarem e você estará dentro. Serpentes picarão você e você não vai morrer. Você pode beber coisas mortíferas que nada acontecerá com você. Você será açoitado, será preso. Prisões irão ser destruídas. Porque você cantou, porque você louvou, porque você clamou. Pessoas conhecerão Jesus através de você, Saulo. Pessoas serão convertidas, cidades serão alcançadas.
Homens conhecerão a Cristo através de você. Você está perseguindo os homens do caminho, mas você será o caminho. Você será o homem que estará no caminho. Você vai levar esse evangelho a todos os lugares. As pessoas conhecerão essa vida radical que você decidiu viver. Sabe, a gente precisa ser um pouco mais radical. Vamos radical, meu cabelo deve estar bem radical. A gente está num falso evangelho e acha que a gente está certo. A gente está cego e acha que estamos certos. A gente não pode fazer um momento do louvor um momento mais mentiroso do nosso culto. Se o mar me submergir a tua mão, estará conosco. Eu entrego tudo, lembra? Eu te entrego tudo. A gente precisa viver pelo menos um pouquinho daquilo que a gente está cantando. A gente precisa viver mais coisas com Cristo. E eu quero desafiar você a viver coisas extraordinárias com Jesus, coisas que você ainda não viveu. Eu quero te convidar a viver uma vida de resgate, para Deus encontrar você, para você ser resgatado, para provocar encontros verdadeiros com Cristo, encontros que vão paralisar você, encontros que vão deixar primeiro você cego, sem direção. Você vai demorar um tempinho para entender tudo o que aconteceu com você, mas ali Deus vai começar a trabalhar no teu coração. Ali Deus vai começar a te dar direção. Quando a gente olha o início da carta de Gálatas, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 6, que fala: eu passei 3 anos no deserto da Arábia, justamente quando o próprio Jesus discipula Paulo. Jesus muda o nome de um homem. Talvez esse é o nome que precisa ser mudado, porque o nome fala muito quem nós somos. Talvez você é conhecido como perseguidor, e ele era conhecido como perseguidor, e Saulo, e aí Deus tem que mudar o nome dele, Jesus muda o nome dele. Talvez lá fora você tem tantos nomes: o mentiroso, o fofoqueiro, o que trai, o que rouba, o que mente, o que faz isso. As pessoas te conhecem com tantos nomes lá, mas quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, os nossos nomes são mudados. A gente entra sobre um propósito e um caminho de Deus, e é sobre isso que eu estou ministrando essa noite. Nós precisamos buscar esse caminho, viver no caminho, ser conhecido como aqueles que caminham por essa terra, pregam o evangelho, vão a todos os lugares, têm uma vida radical, são conhecidos como aqueles que são capazes de perder a sua própria vida por uma causa, por um propósito, são conhecidos como aqueles que querem mudar as coisas. Isso é o verdadeiro evangelho. Amém. Vamos buscar a Ele mais um pouquinho. Deus, nós te louvamos pela grata oportunidade que nós temos de te adorar, de te servir, pela oportunidade que nós temos de estar aqui numa quarta-feira ouvindo tantas palavras poderosas ao nosso coração, por poder experimentar coisas tão poderosas. Tu és a minha canção, Tu és o meu louvor, Tu és tudo para mim, Jesus. Tu és o Deus que pega as coisas naturais e transforma em coisas sobrenaturais. Que o verdadeiro evangelho possa penetrar nos corações que estão aqui, que as pessoas possam buscar o verdadeiro encontro contigo. Minha canção e o meu louvor, que o nosso coração possa ser um coração pendente a Ti, que as investidas de Satanás sobre as nossas vidas não prevaleçam, que Satanás não nos envergonhe, não envergonhe a nossa casa, não envergonhe a nossa família, mas que o Teu amor e o Teu poder esteja estendido sobre as nossas casas, que a Tua proteção e que Tuas mãos estejam sobre os nossos negócios, sobre as nossas famílias.
Senhor, nós te pedimos, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que pessoas aqui possam ter um encontro essa semana contigo, um encontro que mudarão as suas vidas, mudarão a sua natureza, mudarão o seu coração, vão pessoas que serão apaixonadas por ti, te colocarão acima de todas as outras coisas, porque tu és o nosso Rei. Alivia corações angustiados. Jesus, como é bom estar contigo, porque o Senhor chama para si. Todo aquele que está aflito, o Senhor pode te buscar. Todo aquele que está preocupado pode te buscar. Todo aquele que tem fome e sede de justiça pode ir até a ti, porque o Senhor vem, o Senhor diz: vem a mim. Isso, fale com Ele um pouquinho aí. Abre o seu coração, fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele, fale com Ele. Coloque o seu coração na presença dEle. E diga: eu preciso me encontrar mais contigo, Jesus. Mais contigo. Amém. Que essa semana possa ser uma semana de encontros verdadeiros e genuínos com Cristo, porque isso mudará completamente a sua vida. Prossiga para o seu propósito, prossiga para o alvo, prossiga para o alvo. Não viva sobre a permissão de Deus, viva sobre o propósito de Deus. Outro dia eu prego mais sobre esse assunto, e esse assunto é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Viva sobre o propósito dele. Amém? Amém? Levante sua mão em direção à sua casa. Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos nessa noite. Nós tivemos nessa noite de estarmos aqui contigo, de te adorar, te exaltar, de levantar a nossa voz, Senhor, levantar as nossas mãos, Senhor, glorificar o teu santo nome. Foi muito bom estar na tua presença. Que essa tua palavra não seja uma palavra que se perca, Senhor, e seja levada pelo vento, mas que seja uma palavra, Senhor, que penetre no coração daqueles que te buscam, os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Que possamos ter uma quinta, uma sexta, um sábado abençoado, e que domingo possamos estar aqui levantando um altar de adoração a ti. Como igreja nos reunimos e adoramos a ti, Senhor, neste lugar. Nos dê uma semana de frutos, nos dê uma semana de bênção, nos livra, Senhor, de todo mal, livra, Senhor, de nós mesmos, livra, Senhor, da nossa carne, livra, Senhor, dos nossos pecados, dos nossos desejos, Pai, mas que o nosso coração esteja apontado para Ti, em nome de Jesus, amém. E todos, pelo grande amor de Deus Pai,